Hoje nós vamos falar sobre a nossa influência no mundo. Fica comigo até o fim do vídeo, porque era uma vez fofoca. Meu nome é Cibele Torquato, estou aqui contando histórias bíblicas e quero tecer alguns comentários sobre a vida alheia aqui. São causos antigos, mas a história está valendo até hoje. Depois que Moisés recebeu a missão de Deus de tirar o povo do Egito, libertando-os da escravidão, ele percebeu que essa seria uma missão muito complicada, muito perigosa, mesmo porque ele veio do Egito. Ele sabia como as coisas funcionavam por lá. E resolveu então deixar a sua esposa e filhos com o pai dela. E ele foi até lá falar sobre isso, e vocês imaginem a cara do sogro quando recebeu essa notícia, porque o sogro também veio do Egito e ele veio fugido de lá, porque ele foi contra o faraó. Não sei se vocês lembram dessa história, eu vou deixar nesse vídeo aqui para assistir depois. Então, ele achou absurdo, porque como assim vai tirar o povo do Egito, vai libertar o seu povo, tirá-los da escravidão? No entanto, alguns meses depois, a fama começou a se espalhar pelo mundo. Fama do quê? Da história que estava se desenrolando ali no Egito. Falava-se de um cara que chegou lá, Moisés, desafiando o faraó. Falava-se de pragas, de coisas terríveis que estavam acontecendo. Falava-se de trabalhos forçados que estavam cada vez piores, e escuridão, e gafanhoto, e enfim, muitas foram as coisas que estavam sendo comentadas ali na região. E com o passar do tempo, eram novas pragas, novos desafios, o faraó cada vez mais bravo, até que chegou a última praga, que nós conhecemos bem, que foi a morte dos primogênitos. E depois disso, o faraó expulsou os israelitas do Egito, se arrependeu de tê-los expulsado. Houve aquele momento em que eles ficaram encurralados entre o mar e o exército de faraó. Enfim, tinha muita fofoca alimentando ali as regiões, e é claro que esses rumores chegaram até Jetro. E ele ficou pensando: será que aconteceu tudo isso mesmo? Vou diretamente na fonte para pegar as informações ali sem interferências. Pegou sua filha Zípora, pegou os seus 2 netos e foi ao encontro de Moisés no deserto. Quando Moisés viu seu sogro Jetro se aproximando, ficou muitíssimo feliz. E corre para abraçar, e abraça a esposa, abraça a filha, abraça o sogro. Um pergunta para o outro como está. O sogro fica espantado porque realmente era verdade, estava ali Moisés vivinho da Silva, não só Moisés como todo o povo de Israel, que ele libertou do Egito. E Jetro estava ali para saber, enfim, como foi, o que foi, se foi. E Moisés contou então toda a sua versão dos fatos, desmistificando o que era lenda, o que estava mais, o que estava menos. Se bem que essa história já é fantástica por si só, não sei se tinha como aumentar ainda os acontecimentos. E ali eles puderam conversar sobre as novidades. Jetro ficou maravilhado com esses acontecimentos e concluiu que o Deus de Israel, o Deus de Moisés, era o Deus verdadeiro, porque só ele mesmo conseguiria fazer todas aquelas coisas, apesar dos outros deuses que lá estavam. E Jetro já tinha experiência com o Egito e como as coisas funcionavam, e via que não havia assim milagres, grandes manifestações. Claro que os magos conseguiam fazer uma coisa ou outra, mas esses deuses eram meio que de enfeite ali, não atendiam de fato orações,
Às vezes acontecia alguma coisa, eles atribuíam a algum Deus específico, mas aquilo que o Deus de Moisés fez foi algo que realmente surpreendeu o mundo antigo. Jétro ficou tão encantado que vamos dizer que ele se converteu ao Deus de Moisés e ali ofereceu sacrifícios e comemorou essa grande vitória com Moisés, Arão e os anciãos de Israel. Agora, para que tudo isso pudesse acontecer, de fato, Moisés teve que ter uma postura firme, confiar em Deus, apesar das adversidades, apesar de tudo que ele via e do medo que ele sentia, e manter-se ali numa postura digna, uma postura que impusesse respeito, que passasse credibilidade, apesar de tudo. Porque veja só, quando Moisés falou com o faraó descontou no povo, aumentou ainda mais o trabalho. E é claro que o povo foi reclamar com Moisés. E Moisés não podia ali fraquejar, ele tinha que se manter firme para passar essa credibilidade e falar, não, nós vamos ficar aqui firmes, eu sei que não está fácil, mas o que Deus está prometendo para nós é uma vida diferente. Os hebreus tiveram que se manter firmes, porque eles sofriam na pele as consequências do que estava acontecendo, não só daquilo que o faraó fazia, como das pragas em si. Algumas pragas afetaram a eles diretamente, outras não, mas se eles estão num ambiente e as pragas afetam aquele ambiente, não tem como eles não serem atingidos com isso. Então, foi uma época em que todos ali sofreram bastante. A postura de Moisés e a postura do povo de Israel também convenceu outras pessoas ali do Egito a se juntarem a eles, porque estavam vendo que a coisa ali estava ficando complicada. E eles estavam percebendo que existia uma diferença entre os deuses deles e o Deus de Israel. Então eles começaram a pensar que existe mesmo um Criador que criou todas as coisas e tem poder sobre elas. Muitas pessoas ali do Egito se juntaram também ao povo de Israel e saíram junto com eles. O que a gente pode concluir é que é muito importante a nossa postura diante das coisas, porque a nossa história influencia o mundo. E outra coisa interessante também é a busca pelas notícias, pelas news, diretamente da fonte. Porque se nós não fazemos isso e ouvimos assim pedaços de histórias daqui, histórias dali, nós mesmos nos tornamos fonte de desinformação. E não foi isso que Jétro fez. Ele ouviu, ok, tudo muito fantástico, tudo parece demais, parece lenda, vamos averiguar essas histórias para ver se isso é verdade mesmo. E ele foi diretamente conversar com Moisés sobre isso. E quando nós vamos buscar as informações diretamente de onde elas nascem, é mais fácil essas informações fazerem uma transformação em nossa vida, porque elas vêm com maior credibilidade. E quando a nossa vida é transformada e nós acreditamos que essas transformações pelas quais estamos passando são boas para as outras pessoas também, aí é que nós temos que agir, nós temos que mostrar resultados, nós temos que ter nossa vida como um exemplo daquilo que estamos querendo para a vida alheia. E aí nós mantemos uma postura digna, uma postura de credibilidade, uma postura que inspire as outras pessoas a quererem viver aquilo que nós estamos vivendo, porque valem mais as ações do que as palavras. E agora eu quero saber como é que está a relação entre aquilo que você fala e aquilo que você vive. Como a sua história tem inspirado as pessoas à sua volta. E deixa aqui o seu like, se inscreva nesse doce canal,
Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e nos vemos na próxima página.